alegria que eu trago ela para conversar com a gente. Ela que, para mim, é a minha Carol, a minha estudante, mas hoje está no 3º ano de medicina, influencer e a nossa queridíssima Carol Godfritz. Carol, que alegria ter você aqui. Ai, obrigada, Érica. Eu que agradeço todo o suporte que o Mundo Enem me deu e tá concluindo, né, tá participando desse sonho que para mim foi, o Mundo Enem foi muito importante nessa trajetória. Pessoal, a Carol, ela foi nossa aluna em 2018. Eu fui professora dela tanto de biologia como coordenadora aqui no Mundo Enem. E a Carol foi, assim, uma aluna muito dedicada. E claro, como tudo na vida a gente faz e tem dedicação, acaba tendo bons resultados. A Carol conseguiu a aprovação na faculdade, na Universidade de Medicina, aqui na cidade de Indaiatuba, o que pra gente é uma alegria imensa. Carol, eu gostaria de saber um pouquinho como foi a sua trajetória de acordo com toda a sua vida escolar. Então, assim, fundamental, como que foi, como você era uma aluna. Eu tenho absoluta certeza que você era uma aluna super dedicada, mas me conta, como que foi esse caminho todo aí? Então, na verdade eu só tive uma escola assim durante a minha vida inteira, né, que foi o SESI, também aqui de Indaiatuba. E por a minha mãe ser professora e depois ter virado coordenadora do SESI, então eu sempre tive assim um afeto, uma base muito grande com o SESI. Então eu sempre me sentia parte daquilo e eu sempre me esforcei muito. Então eu me cobrava muito em casa, eu não tinha tanta cobrança assim da minha mãe, né, por ela ser professora e tal. Mas eu me cobrava muito em casa, então eu nunca quis deixar as coisas assim de última hora. Eu sempre estudava muito para o conteúdo que eu estava tendo. Isso foi se aflorando a cada vez mais, né? Então eu decidi também que eu queria medicina muito novinha. Então eu já sabia que eu ia ter que ralar bastante, já sabia que eu ia ter que estudar bastante. Então eu levava muito a sério em relação à escola. Eu sempre fazia em relação aos trabalhos, nunca deixava as coisas se acumularem. E eu acho que o que me ajudou muito também foi o apoio da família, né? Minha mãe sempre me ajudou muito, principalmente porque eu tinha uma professora particular em casa, né? Então, ela me ajudava bastante, mesmo ela sendo professora do fundamental, que era 1º e 5º ano, ela me ajudava bastante porque ela sempre se interessou pelos assuntos, né? É claro, tinha alguns assuntos que ela tinha mais dúvida, né? Mais dificuldade, mas, por exemplo, história e sociologia, que era uma coisa que ela dominava, ela me explicava muito, então era muito importante, muito legal, porque também aumentava o meu vínculo com a minha mãe e era assim, mais ou menos. Eu sempre me esforcei bastante em relação à escola e quando eu passei para o ensino médio, a escola realmente começou a focar mais. Então, a escola passava mais ou menos o que os vestibulares passavam e o Enem também. A escola focava então um pouco no Enem. Então, a gente fazia alguns simulados, sim, que era na plataforma da escola, e que a maioria das pessoas não levava muito a sério não, porque era online, então a maioria das pessoas meio que fazia mais jogado. Mas eu levava bem a sério e pra mim foi bem importante essa fase do ensino médio, porque foi bem focado em relação ao vestibular e Enem, então eu peguei bem pesado, porque eu não queria deixar acumular a escola e o cursinho, porque eu conciliava os dois, né? Legal. Carol, terminou o ciclo do Fundamental 1, foi para o ensino médio, já começa a dar aquele frio na barriga, começa aquela ansiedade. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? O que vai ser de mim? Qual universidade? Faço Enem? Não faço Enem? Vou direto para os vestibulares? Me conta, o que motivou você a escolher o cursinho? Ou seja, qual foi o seu maior entusiasmo em procurar o cursinho? Então, como desde muito pequenininha eu já sabia que eu queria medicina, no ensino médio esse desejo só foi se aflorando cada vez mais. E assim, mas eu passei a acreditar que talvez não seria possível, porque a gente sabe que é um curso caro para quem quer particular e que também é um curso muito concorrido, tanto para particular, tanto para pública. Então eu sabia que de qualquer forma, se eu entrasse em qualquer uma das duas, eu ia ter que estudar, que é uma coisa que é, assim, inviável, né? Tem que estudar, senão você não vai conseguir sair dali.
e eu percebi que só a escola talvez não seria o suficiente. Então eu pesquisei em vários lugares aqui da cidade e eu decidi, logo no segundo ano, eu fiz um cursinho, mas eu fiz de 6 meses e era só aos sábados, então não foi tão assim eficiente. E aí, logo que eu cheguei no terceiro ano, eu percebi que eu teria que focar, que eu teria que ter um cursinho que fosse um pouco mais extenso, para pegar assim firme no que eu queria. Então, por conta também de algumas experiências de colegas e por conta de ser um cursinho conhecido na cidade e também pelo custo-benefício, eu optei pelo Mundo Enem e para mim foi uma escolha assim essencial e que eu não mudaria, assim, não pensaria 2 vezes, e é um curso que eu super indico. Então eu tinha que conciliar, né? Eu fazia a escola no período da manhã e à tarde eu fazia o cursinho. E aí na parte da noite eu tinha que decidir se eu estudava ou para as matérias da escola ou se eu revia os conteúdos do cursinho. Então esse foi um ponto que assim dificultou um pouco, mas que não foi nada impossível não. Então eu usava os sábados também para fazer alguns simulados e eu sabia também que seria fundamental se eu prestasse o Enem também no segundo ano. Então, logo no segundo ano, eu fiz Enem como treineiro e isso me ajudou bastante, porque no segundo ano eu não estava tão nervosa. Eu sabia que aquilo ali seria só um teste, que eu só iria ver como estaria sendo as coisas. Então, no segundo ano, as minhas notas saíram até melhores, algumas, do que no terceiro ano. Porque no segundo ano eu estava bem mais calma e eu fiz as coisas com muito mais calma mesmo. E aí no terceiro ano eu foquei, fiz bastante vestibular. Então eu treinava muito vestibular em casa, então eu baixava mesmo as provas e fazia. E também fazia o Enem, fiz acho que 3 Enems passados, também realizei, para ver como eu estava me saindo, quais eram meus pontos fortes e quais eram os meus pontos mais frágeis. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Pessoal, a Carol foi uma aluna assim, né, que ela se dedicou e ela participava de todos os simulados. A Carol era muito presente nas aulas e a gente sabe, né, com toda a experiência, a gente sabe que tudo isso acaba ajudando. Então, você ter essa participação do aluno, né, o aluno conseguir se doar, o aluno conseguir cumprir todas as etapas dentro do cursinho é muito importante, porque a gente dá todas as ferramentas, a gente entrega um bom material, excelentes professores, mas se o aluno não cumpre tudo isso, acaba ficando difícil de você ter resultado. Carol, em cima disso, fala pra mim, o que você mais gostou no cursinho? Assim, se você pudesse escolher viver novamente, o que você escolheria dentro do Mundo Enem? Eu acho que foi toda a equipe do Mundo Enem. Desde a pessoa que a gente encontra aqui na secretaria, desde a pessoa que ajuda em relação à limpeza, eu acho que foi o conjunto completo. Desde que eu entrei no cursinho, eu tinha muito medo de ser apenas um número. E eu acho que aqui no Mundo Enem as coisas foram muito diferentes. Eu nunca me senti um número, uma aprovação. Eu sempre me senti parte da equipe do Mundo Enem. Eu sempre me senti assim, muito integrada na equipe do Mundo Enem. Então, sempre que eu tinha problemas pessoais também, a equipe do Mundo Enem me ajudou super em relação a isso.
Então eu acho que foi toda a equipe, os professores também, eles nunca levavam a gente como apenas uma aprovação, apenas um número, era sempre muito mais do que isso, era como se fosse uma amizade, um círculo de amizade, uma família mesmo. Então para mim isso foi muito importante, eu sempre dou muito destaque ao Mundo Enem por conta disso, porque a gente estuda, a gente tem cobrança sim, mas é tudo com muito prazer. Nem tudo são flores, né, Carol? Ano de cursinho, pessoal, não é fácil. A gente que tá aqui do outro lado, a gente vê toda essa ansiedade que eles passam. E agora, será que vai dar? Será que eu estou estudando demais? Será que eu estou estudando de menos? Será que o que eu estou fazendo é suficiente para aprovação? Eu estudo mais matemática, eu estudo mais química, ou não, eu não estudo essas matérias tão difíceis e vou para as matérias que eu tenho mais facilidade. Carol, me conta, eu sei, mas me conta, para você, o que foi mais desafiador? Eu não vou falar difícil, vou falar desafiador para você nesse ano de cursinho. Legal. Acho que dos maiores desafios foi em conciliar vida pessoal, vida afetiva, vida amorosa, cursinho, escola e ainda no finzinho do ano, assim, lá pelo meio do semestre, eu entrei também na turma medicina e era de sábado, então eu tinha que conciliar tudo isso. Então, pra mim, deu uma baguncinha na minha cabeça, eu também não estava num momento muito legal em relação a relacionamentos, então foi uma parte que me pegou bastante. Eu não sabia se eu devia priorizar o cursinho ou se eu devia priorizar a escola. Então, eu tive que ter uma organização muito boa em relação a isso, eu tive que organizar. Não, hoje eu vou fazer as atividades da escola, hoje eu vou estudar para a prova da escola. Ah, não, hoje eu vou ver as lições do cursinho. Mas, em comparação, isso também me ajudou muito, porque o cursinho também me deu um belo suporte para eu terminar meu terceiro ano. Então, assim, nas matérias que eu tinha mais dificuldade, como era física, matemática e química, o cursinho me ajudou muito em relação a isso, porque era como se eu estivesse tendo uma aula a mais. Então, eu pegava mesmo, fazia muito exercício, o material me ajudou bastante, porque a gente tinha muito exercício, então no que eu mais focava era exercícios. Então, ali eu conseguia ver as minhas fragilidades. A aprovação de um aluno, ela é feita por várias etapas. A partir do momento que o aluno entra no cursinho, ele passa por um ciclo de acontecimentos. Então, desde o momento em que ele é avaliado, diagnosticado, para ver aonde ele tem mais dificuldade, aonde ele consegue levar melhor as matérias, o acompanhamento durante todo esse ano, né? Então, assim, é um acompanhamento presente de você chegar e perceber, ter o feeling que o aluno não está bem naquele dia, de sentar para conversar com o aluno. Isso tudo faz parte de uma aprovação. A aprovação não é você colocar o aluno dentro da sala de aula, tacar um monte de matéria nele e falar, se vira, a gente se vê lá na frente. Não. A aprovação é degrau por degrau. Ela é uma construção. A aprovação de um aluno vestibulando, ela é uma construção ao longo desse ano, aonde ele tem N desafios e grandes vitórias, porque toda vez que esse aluno faz um simulado, que ele consegue resolver um desafio dentro da sala de aula, são pequenas vitórias que juntas acabam chegando na aprovação. K, simulado, material, qual foi a importância, né? Você falou que você fez muitos, mas por que fazer simulado? Conta pra mim. Eu acho que principalmente foi levar a sério esses simulados, né? Porque ali eu colocava em prática tanto a minha parte emocional, porque eu tive um problema assim muito sério que em relação a eu tremia assim meu corpo inteiro quando eu devia fazer algum simulado. Então eu tive que pegar firme em relação a essa parte, tinha que treinar e também muito importante em relação ao tempo. Era uma forma de eu treinar, por exemplo, o meu tempo até quando eu iria conseguir, né? Por exemplo, em relação aos horários dos vestibulares, em relação aos horários do Enem. Então, tentar fazer certinho no período da redação e dividir essas partes. Então, também foi muito importante para eu ver qual seria assim, o meu objetivo e qual seria a ordem que eu faria o meu simulado. Então, eu já comecei a pegar algumas manhas que me ajudaram muito nos vestibulares.
Então, por exemplo, uma técnica que eu achei que era melhor para mim fazer o simulado. Então eu lia, por exemplo, já o tema da redação no início e eu começava a fazer as questões, porque daí enquanto eu fazia essas questões, as próprias questões já me davam ajuda no que eu poderia escrever na minha redação. Então isso me ajudou bastante, porque foi uma técnica que eu encontrei fazendo os simulados e que me ajudou muito quando eu fui prestar vestibulares e quando eu fiz o Enem também. E outra coisa do material, uma técnica também que eu consegui desenvolver, era que depois de eu fazer a matéria, depois de eu ter a aula, eu lia o assunto no material e fazia as questões. Então eu sempre fazia e depois que eu via as respostas, eu conferia de novo e via no que eu podia fazer para melhorar. Se eu iria revisar o assunto, se eu iria fazer mais exercícios. Então me ajudou muito em relação à organização de tempo e organização do que eu deveria priorizar nos meus estudos. Viu só? Eu falo, é um grande desafio. Muito bem, passamos o ano, estamos ali chegando no final. Os nossos alunos já estão bem cansados nesse momento. Eu vejo assim que nesse momento eles precisam mais de colo, porque no começo eu dou umas puxadas de orelha neles. Mas nesse finalzinho eu vejo que eles estão precisando mais de colo, mais de carinho. Está chegando a hora de decidir. Estudei, me preparei. E agora? O que eu vou fazer? Vou prestar só Enem? Vou prestar as públicas? Vou prestar somente as particulares? Vou usar SISU? Vou usar ProUni? Este é um momento de grande expectativa para os alunos. Porque eles precisam de todo esse apoio, eles precisam dessa orientação. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios. Distribuindo qualidade. Chegando a hora de decidir. Estudei, me preparei. E agora? O que eu vou fazer? Vou prestar só Enem? Vou prestar as públicas? Vou prestar somente as particulares? Vou usar SISU? Vou usar ProUni? Este é um momento de grande expectativa para os alunos. Porque eles precisam de todo esse apoio, eles precisam dessa orientação. Como foi para você? Desde essa parte de puxão de orelha até colo, o que influenciou e nessa tomada de decisão, né? Então, assim, nessa hora de você decidir, agora eu quero fazer Enem, qual foi o apoio do cursinho e o que te levou a tomar essas decisões? Legal. Então, como eu disse antes, eu acho que o cursinho teve um papel muito importante em relação ao cuidado com a parte emocional. Eu acho que tem sim a parte das cobranças, até porque são essenciais as partes das cobranças. Então os puxões de orelha da Érica foram sim essenciais, porque eu via que estava na hora de eu fazer tal coisa, ou então que eu podia tirar um pouquinho o pé do acelerador. Tanto que a Érica que me estimulou a fazer parte também da turminha da medicina. Então eu fiz a turma da medicina, eu participava também dos eventos, né? Não eventos, mas... Roda do livro, Roda né? do livro, que era muito legal. Então a gente transformava também uma atividade numa coisa mais didática, então transformava aquele período muito mais leve. Então para mim foi muito importante para eu concentrar e para eu também
preparar o meu emocional. Eu acho que é um período que a gente fica muito estressado, muito nervoso. A gente acha que aquela nota vai ser decisora da nossa vida para o resto da carreira, para o resto da vida. Então, para mim foi muito importante, principalmente porque a gente tinha um contato com os professores estavam ali sempre ajudando a gente, então davam um ombro amigo, a maioria percebia nos dias que a gente estava mais mal. Então, foi muito importante para o auxílio, né, para a gente conseguir fazer as coisas com mais calma. E a calma é essencial nesse momento. A gente sabe que se a gente está nervoso, se a gente está corrido, vai ficar mais difícil. Então a calma, a seriedade foi muito essencial nesse momento para mim. E o cursinho me ajudou demais em relação a isso. Bom, conta pra mim quais foram os vestibulares que você prestou e quais foram as decisões, quais são as tomadas de decisão em relação às provas. Perfeito. Por a gente saber que medicina é um curso super concorrido, eu tive uma conversa muito séria com a minha família. Então, como eu decidi que eu queria medicina desde muito nova, a minha família levou essa decisão desde muito cedo a sério. Então, eles sabiam que seria um curso difícil e que seria um curso caro. Então, desde cedo, a minha família já teve um suporte em relação a isso. Então, eles já começaram a guardar dinheiro porque eles sabiam que talvez eles iriam precisar gastar esse dinheiro. Então, primeiramente, eu pensei em prestar as particulares. Então, como eu tenho família em São Paulo, eu prestei bastante vestibular em São Paulo. Então, eu prestei Uninove, prestei Unicid, prestei... Putz, eu não vou lembrar. Prestei a EMB Morumbi, prestei Faculdade das Américas. Então, eu tentei prestar assim, o máximo que eu conseguia, só que era difícil em relação à ida, né, para São Paulo, porque eu dependia dos meus pais, eles não queriam me deixar ir sozinha. Então, eu tinha que ver em relação aos horários e aos dias que daria para eu ir. Então, a princípio, eu prestei essas 4 e eu decidi que as públicas, né, as federais, eu tentaria através do Enem. Então, eu foquei bastante no Enem e nas provas dessas faculdades que são particulares. Acabou, fiz as provas, começam a chegar os resultados. Esse momento é um momento muito... Ele tem um sentimento... Ele tem 2 sentimentos, né? A ansiedade e a delícia. A ansiedade de você querer saber como você foi e a delícia de cumprir o que foi me proposto. E aí a gente vive junto isso com eles, é muito intenso. A gente acompanha, a gente chega a puxar as listas para ver se a gente encontra os nomes deles para fazer essa festa, porque para nós existe assim um carinho e uma expectativa muito grande. Ká, quais foram as suas aprovações? Como você chegou aos resultados? Qual foi a sensação? Viu meu nome na lista. E aí, Carol? Então, logo que eu terminei o primeiro semestre do cursinho, eu já fiz a avaliação da Uninove. Eu ainda estava no ensino médio, ainda estava fazendo cursinho, mas eu decidi fazer mesmo como treineiro para ver como que eu ficaria ali no ambiente da prova, como que ficaria lá. E aí, a minha primeira fase foi ok, eu seria classificada pela primeira fase, mas a segunda fase, que seriam as questões discursivas, eu não passaria. Então, eu conversei com a Érica também, eu lembro exatamente do momento, eu indo na salinha dela, mostrando para ela, mostrando o espelho, e ela falou, olha, Carol, eu acho que é bom, a partir de agora, no começo do segundo semestre, a gente focar nas questões discursivas. Ela já sabia que eu estava ali prestando mais para as provas particulares, então eu peguei firme ali nessa questão. Então, depois de fazer as provas, depois de ter focado mais, eu consegui a aprovação na Unimax, aqui em Indaiatuba, eu consegui na Unicid e na Faculdade das Américas. E aí, por conta mais de logística, por morar aqui em Indaiatuba desde sempre, e por ser um curso novo, eu optei por fazer aqui em Indaiatuba mesmo, na Unimax. São momentos que a gente vai revivendo quando eles passam por aqui, que além da nostalgia, né, do momento, traz muita alegria. E eu gostaria, Carol, de te agradecer por trazer esses momentos assim, porque passam tantos alunos, né, e esses momentos são os que nos motivam a fazer cada vez melhor o nosso papel. Ká,
agora já universitária, estudante de medicina. Que delícia, né, Ká? Que delícia! E aí, 3 anos já de medicina. A Carol já está no 3º ano. Esse ano ela está indo para metade do curso de medicina. Já está dentro dos hospitais, né, Ká? Já. Agora, Ká, sabe o que eu ia pedir? Para que você falasse para aquele aluno que está lá do outro lado me ouvindo e que o sonho dele é realizar o curso de medicina, é entrar num curso de medicina, é participar desse mundo, dessa doação, porque medicina é doação. E eu quero que você fale com ele as delícias, as dores e as delícias, porque sempre tem, de um estudante que chegou até o 3º ano de medicina num ano de pandemia. Conta para esse aluno. O 1º ano de curso, No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Agora já universitária, estudante de medicina. Que delícia, né, Ká? Que delícia! E aí, 3 anos já de medicina. A Carol já está no 3º ano. Esse ano ela está indo para metade do curso de medicina. Já está dentro dos hospitais, né, Ká? já. Agora, Ká, sabe o que eu ia pedir? Para que você falasse para aquele aluno que está lá do outro lado me ouvindo e que o sonho dele é realizar o curso de medicina, é entrar num curso de medicina, é participar desse mundo, dessa doação, porque medicina é doação. E eu quero que você fale com ele as delícias, as dores e as delícias, porque sempre tem, de um estudante que chegou até o 3º ano de medicina num ano de pandemia. Conta para esse aluno. O 1º ano de curso é uma experiência totalmente nova. A gente acha que já vai chegar aplicando vacina em todo mundo, que já vai chegar fazendo um monte de procedimento, e a gente cai na realidade que não é assim, né? Que ainda a gente tem muita coisa para ver. Então, eu me sentia muito realizada, porque a Universidade do Max Planck, ela já tem aulas práticas desde o 1º ano. E assim, o universitário, ele quer pôr a mão na massa, ele fica sedento pela aula prática. Então isso também me ajudou muito a conter minha ansiedade, porque era muito legal as aulas práticas. E como desde o começo a gente já teve o apoio, a gente já ficou nas unidades de saúde também, então foi muito importante para a gente conseguir ver a realidade de muitas pessoas e principalmente a realidade que é diferente da nossa. Como eu sempre morei em Indaiatuba, para mim foi muito diferente ver uma realidade que eu nunca tinha convivido na minha vida. Então, como a gente começa assim, a ver mais coisas, a gente cai na realidade e a gente vê o quanto a gente precisa ajudar essas pessoas que têm mais necessidade. Então, para mim foi essencial essa parte, esse 1º ano, que a gente também vê coisas mais básicas, rever muita coisa do cursinho, rever muita coisa da escola. Aí, no 2º ano, veio a pandemia. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar para os meus pacientes que eu fiz medicina EAD? Porque foi um período muito difícil, a gente foi cortado praticamente de todas as aulas práticas, então foi um período também que a gente fica mais desanimado,
mas a vontade de ajudar, a vontade de conhecer cada vez mais o corpo humano me motivou muito em continuar levando muito a sério o período de EAD. Então, como a gente também tinha professores que ajudavam bastante, professores que traziam o momento atual, também foi muito importante para eu levar esse EAD como também um período para eu focar. Só que assim, a gente também tem aquelas advertências em casa, né? Então, como a gente está em casa, o pessoal de casa acha que a gente não está fazendo nada. Então também tem isso, o pai fica chamando para fazer tal coisa, aparece cachorro na frente da câmera, mas também a gente leva também como um período de descontração. Já agora, no terceiro ano, a gente também está naquela fase que está mais híbrida, né? Então a gente ainda está vivendo a pandemia, só que a gente está fazendo alguns conteúdos na faculdade, porque não teria mais como a gente evitar isso, visto que a gente já está entrando na metade do curso. Então a gente está sim indo para os hospitais, estamos indo também para a unidade de saúde e os nossos laboratórios estão sendo todos presenciais. Então isso também ajuda bastante, porque a gente consegue retomar principalmente o vínculo com as famílias que a gente já tinha na unidade. Então a gente está fazendo atendimento por telefone e a gente também está fazendo monitoria dos pacientes com Covid. Então a gente está sendo também uma parte muito delicada, né, muito difícil, mas eu acho que é essencial, porque também ajuda a gente a ter uma visão daquilo que está acontecendo e também para ajudar as pessoas que estão enfrentando por isso, né? Porque por a gente estar fazendo medicina, muitas pessoas recorrem a gente já. Então acho que a gente já tem bastante conhecimento, então vem perguntar e é uma ajuda para a pessoa mesmo. Então a gente consegue responder e isso foi muito interessante também. Agora sobre as experiências nos hospitais. Para mim também foi assim maravilhoso, porque assim, entrar no centro cirúrgico é muito legal, porque a gente fica assistindo aquilo em série, fica assistindo aquilo em programa e o estudante de medicina quer ver como que é o centro cirúrgico, né? E aí dá aquele medinho de passar mal. Eu só tinha assistido uma cirurgia na minha vida antes de entrar nesse ano, né? Que seriam os anos dos estágios. E eu assisti uma cirurgia que era pouquíssimo invasiva. Então, eu assisti, na verdade, a minha primeira cirurgia sexta-feira passada. Então, pra mim, foi um momento de muito aprendizado. Eu acho que a gente aprende muito com a prática e a gente consegue realmente ver como que é diferente aquelas estruturas que a gente vê no papel e com um ser humano de verdade. E sempre, assim, prezando pelo respeito por aquela pessoa que tá ali, né? Porque a gente passa daquilo que a gente estava vendo em caso clínico, que era uma pessoa que era fictícia, que era um personagem, e passa para uma pessoa real. Então a gente tem que sempre pensar que aquela pessoa ali, ela tem uma família, ela tem pessoas à volta dela que querem o bem-estar dela e a gente quer que essa pessoa saia bem dali. Então é o cuidado com essa pessoa, o respeito sempre e o manejo de tudo isso para a gente concluir com um fim muito bom. Que delícia, pessoal. Muito gostoso ouvir tudo isso e ver esse fruto, né, acontecendo desse trabalho. Aí do nada, essa menina, estudante de medicina, vira influencer. Me conta essa história. Como que isso aconteceu, Ká? Então, na verdade, eu sempre fui muito boa em oratória, né? Eu sempre gostei muito de falar. Apresentar seminário também era uma coisa que eu fazia com a maior facilidade. E eu sempre fui muito assim em relação a artes, em relação a dança, em relação a teatro. Então eu sempre tive uma oratória muito legal. Então um dia eu estava assim no meu Instagram e aí me mandaram uma mensagem falando que eu deveria investir nessa área aí, que também está super em alta, né? O marketing digital, o marketing de influência. Então é uma coisa que está muito em alta. E eu sempre acompanhei muitas pessoas da área da medicina no Instagram. E aí eu pensei no caso, não sabia muito como funcionavam as coisas, mas meti a cara e fui mesmo. E as pessoas começaram a falar comigo que estavam se identificando com a minha história. Que eu contei também sobre a minha trajetória toda, da escola até a universidade, colocando cursinho. E sempre as pessoas me chamavam e perguntavam como estavam sendo essas experiências. E aí eu decidi que o meu objetivo, mostrando a minha rotina, que o meu objetivo, falando mais sobre a medicina no meu Instagram, seria que quando eu fosse uma profissional da área da saúde, as pessoas me conhecessem tanto pelo trabalho no Instagram, tanto pela pessoa que eu sou. Então eu acho que, por exemplo, quando eu mostro como que eu sou, como eu mostro a minha rotina, as pessoas vão ter uma confiança maior em acreditar no meu trabalho. Então eu decidi que eu iria colocar mais da medicina no meu Instagram.
Então esse ano principalmente, né, eu comecei com a influência há 1 ano e meio, mas esse ano eu tô focando mais na parte da medicina, então tô trazendo muito conteúdo, tanto para as pessoas que não sabem nada de medicina, tanto para as pessoas que são leigas, né, que é como a gente chama, e tanto para as pessoas que são universitárias, então que querem saber um pouco mais. Então eu coloquei conteúdos bastante sobre primeiros socorros, sobre diferenças entre UPA, entre emergência, entre urgência, que são, sim, assuntos básicos, mas que trazem muita importância no nosso dia a dia. Então eu achei muito legal, as pessoas também estão adorando, muita gente me mandando mensagem, e é uma maneira da gente ajudar aí e tentar inserir um pouco mais do meu cotidiano para as pessoas. Então depois é só você entrar lá no Insta e procurar aí o canal da Ká, que você vai encontrar lá dicas, você que está aí procurando o curso de medicina, você vai encontrar dicas lá com ela.